Por que uma pessoa com problema respiratório tosse muito? O que é a tosse? A tosse é um reflexo, gente. E todo o reflexo do nosso corpo é para proteger o nosso organismo. Numa pessoa que tem com frequência a tosse, na verdade o que está acontecendo é que tem alguma coisa provavelmente irritando as vias aéreas e isso faz com que ela expire, ela tenta colocar o ar com força para fora, né? Então a tosse é isso, é quando você força a saída de ar com frequência tentando expulsar alguma coisa que está entrando aí no sistema respiratório. Então, aumenta a frequência da tosse em quais situações? Se você engasgar. Quando você engasga, quer dizer que o alimento, ao invés de descer para o sistema digestório, ele entrou em contato com alguma parte da sua via respiratória, da sua respiração. E isso gera o reflexo de você tentar expulsar esse alimento do caminho errado que ele não deve seguir. Outra situação que aumenta também a frequência da tosse, quando a pessoa tem uma infecção do sistema respiratório. E aí ela tenta também, de alguma forma, expulsar ou o patógeno, né, que é o micro-organismo que está infectando, ou a presença de muco, de secreção que aumenta por conta dessa infecção respiratória. Então essa tosse ela vai ser aquela tosse produtiva, né, com mais secreção, com catarro, que a gente costuma falar também. Então a tosse é um reflexo tentando expulsar alguma coisa que entrou nas vias aéreas aqui do sistema respiratório. Para que a pessoa consiga tossir, ela precisa ter força, porque quando a pessoa é muito fraca, ela tem contato, né, com alguma substância que irrita a via aérea, ela tem a vontade de tossir, mas ela não consegue tossir de forma efetiva. E aí nós precisamos trabalhar, ajudar essa pessoa para ela ganhar força muscular e conseguir tossir de forma efetiva. Uma coisa que a gente precisa prestar atenção: engasgos frequentes, presença de tosse frequente, tudo isso precisa ser investigado, porque não é normal. Quer dizer que esse reflexo está sendo exagerado e talvez essa pessoa não consiga estar tossindo aí da forma adequada para sanar o problema que está causando esse desconforto. Diferente da tosse, nós temos o espirro. O espirro também é um reflexo que está tentando expulsar alguma coisa que está entrando no sistema respiratório, mas o contato dessa substância ou desse patógeno é com vias aéreas ainda mais superiores, especialmente aqui na região da cavidade nasal, da nasofaringe, que é uma parte da faringe atrás do nariz, né, da cavidade nasal. E aí, também é uma expiração forçada, só que pela região mais relacionada com a cavidade nasal. E aí também é frequente nas pessoas que têm muita alergia, que têm contato com alguma substância irritante, e esses espirros são frequentes na tentativa também de proteger o sistema respiratório. Então, agora que você entendeu a possibilidade desses dois reflexos, da tosse e do espirro, você deve estar pensando assim, tá, ok, mas o que é interessante eu observar se isso acontece comigo com frequência? Vamos pensar primeiro na tosse. O que você precisa observar primeiro é o seguinte: qual é o momento que essa tosse aparece com maior intensidade ou com maior frequência? Essa tosse acontece de manhã, quando você acorda? Isso pode ser porque a sua respiração durante a noite ela fica mais lenta, ela fica mais devagar. E às vezes você produziu uma quantidade de secreção que precisa ser mobilizada, que precisa ser expulsada de manhã. É muito comum essa tosse no início do dia para quem fuma, ou para quem já tem uma doença respiratória, ou que já tem uma idade mais avançada, que produz essa quantidade de secreção maior na manhã. Outro dado interessante: será que essa tosse ela aparece mais quando você faz atividade física? Então você fica sem tossir, mas você começa a fazer uma atividade mais intensa e você observa que essa tosse ela fica frequente e ela fica mais produtiva. Então precisa também pensar se você tem alguma alteração, alguma doença respiratória que na hora da atividade física faz com que você respire mais e isso provoca as suas vias aéreas gerando esse reflexo de tosse.
Existem condições que podem aumentar a tosse durante o esforço físico e que não estão relacionadas apenas com o sistema respiratório, como alterações cardíacas. Se o seu coração estiver mais fraco, se o ritmo do seu coração estiver alterado, às vezes você pode tossir durante a atividade física. É muito comum que a tosse possa aparecer em mudanças de temperatura. Então, de repente, você tem contato com uma temperatura mais baixa, frio, vento. É uma reação do sistema respiratório tentando proteger a entrada desse ar com características diferentes. Então, observe o momento que a sua tosse ela aparece, o horário do dia ou se ela tem relação com alguma outra atividade. Durante a noite, às vezes você acaba de fazer a sua última refeição, jantar, você se deita e aí você observa que começa a ter uma tosse seca. Tem muita relação com o refluxo. E aí o refluxo, ele pode gerar essa irritação das vias aéreas e você pode ter essa tosse seca também. Dentro da tosse ainda também, você precisa avaliar se essa tosse é uma tosse seca ou se ela é uma tosse que nós chamamos de tosse produtiva. Você vai conseguir perceber se essa tosse ela é produtiva pelo barulho que ela faz mesmo e a quantidade de secreção. Por exemplo, se você tosse e você percebe que tem secreção na sua boca, você pode engolir essa secreção ou expulsar essa secreção. Isso é uma tosse que nós chamamos de produtiva. Agora, se você tosse e não vem nada, nenhuma secreção na sua boca, e o barulho não tem um barulho de presença de secreção na sua via aérea, isso é chamado de tosse seca. Geralmente, a tosse seca é aquela tosse reativa para proteger o seu sistema de alguma mudança de temperatura ou de uma atividade que você fez. Já a tosse produtiva quer dizer que o seu sistema respiratório talvez tenha uma inflamação. E essa inflamação está aumentando a quantidade de líquido, que pode ser por uma infecção, e isso vai gerar essa secreção aumentada que precisa ser expulsa. É por isso que você precisa ter uma tosse eficiente. Essa tosse eficiente vai expulsar essa secreção, não vai deixar essa secreção acumular, e isso te protege do risco de ter uma infecção respiratória. Tudo isso que eu acabei de explicar acontece com grande frequência nos idosos. E é por isso que os idosos, eles têm um risco aumentado de ter pneumonia. Porque todo o sistema respiratório pode estar mais fraco, eles já têm uma imunidade alterada, então aumenta o risco de infectar. E se essa infecção, ela aumenta, né, a proporção dela no sistema respiratório, vai evoluir para uma pneumonia.